Aproveita que você está de pé, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Hoje vamos meditar no capítulo 8, no capítulo 8, e vamos iniciar lendo dos versos 1 a 4 novamente. 8 de 1 a 4. Eu queria dizer para os irmãos que eu estou pronto para perder uns 30 amigos hoje. Ah, não tem nada não. Amém. Encontraram o verso 1? O verso 1 diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar da assistência aos santos. Até aqui, toma assento aí no teu lugar, vamos retomar esse momento aqui dessa carta maravilhosa. Bom, o momento aqui do apóstolo Paulo, que nós vamos retomar hoje, capítulo 8, grande parte do 9, é sobre a questão da oferta financeira que ele levantava em todas as igrejas do Império Romano para ajudar a igreja de Jerusalém, e vocês já sabem disso, já foi dito muito isso, porque a igreja de Jerusalém passava por um momento muito delicado, eles estavam passando fome, a situação era muito triste, e eles organizaram então, longamente, assim, não foi só uma vez, durante um longo período, ajuda. As igrejas todas participavam com seus dízimos e ofertas e ajudava a igreja. Semana passada, nós vimos que Paulo chegou na Macedônia, vocês se lembram disso, né? E apesar dos velhos enfrentamentos de todo lugar que ele chega, ele diz que ele se alegrou muito, por quê? Porque chegou Tito lá. E com a chegada de Tito, Tito trouxe excelentes notícias para Paulo a respeito da visita que ele tinha feito à igreja de Corinto, né? Paulo mandou Tito para lá, ele foi, e ele voltou com notícias muito boas. Ele tinha enviado Tito para intermediar um momento na relação dele com a igreja, e era um momento de rompimento mesmo. Eles estava complicado. Eu não sei se você se lembra também. Ele diz que estava muito feliz porque naquela igreja houve uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza segundo Deus produziu arrependimento neles, e resolveu o problema. E Paulo tinha, então, obviamente, um apreço muito grande para aquela igreja, já comentei disso, ele tinha muito carinho. Aquela igreja foi fruto de um trabalho muito intenso dele, de 1 ano e meio, pregando todos os dias, e ele fica muito aliviado, ele fica muito feliz quando ele fica sabendo disso. E aí, com isso resolvido no coração dele, ele passa para outro assunto, né? Ele vai agora no capítulo 8 falar sobre outra coisa, outro assunto que ele tinha assumido compromisso, ele disse que iria fazer, e ele vai fazer. Quando ele escreveu a carta, ele disse, olha, eu vou fazer isso, e aqui ele está assumindo de novo. Ele disse que iria até a igreja de Corinto organizar a coleta dos dízimos e ofertas para enviar para Jerusalém. Essa é parte do trabalho. Ele estava nesse momento de recolher tudo, né, e levar lá. E nós vamos ver hoje, o capítulo 8, que Paulo também enviou Tito para Corinto para fazer também isso, organizar a coleta das coisas, os dízimos, para que ele não chegasse lá e fosse de porta em porta, né? Então, Tito foi lá para isso, para quando Paulo chegasse, tivesse tudo certo e não houvesse nenhum descaminho, nenhum mal entendido naquela questão, já estava tudo claro. E aí a gente vai ter que falar de dinheiro na igreja hoje se tornou um tabu, né? Você sabe, para a gente que tenta ser fiel ao Senhor, principalmente, isso virou um problema dentro da igreja evangélica, infelizmente, porque dinheiro, infelizmente, na igreja virou motivo de queda, virou motivo de gente desandando. Isso em uma ferramenta mal utilizada dentro da igreja que tem derrubado muita gente em todos os sentidos. Mas a questão é que a Bíblia Sagrada ela existe como uma ferramenta para nos ensinar, né? Eu dei já meu testemunho para vocês no começo dessa comunidade não tinha nem ofertório, a gente não queria, o nosso constrangimento era tão grande que não tinha nem momento de oferta, né? Não existia, a gente não coletava nada, mas aí eu fui constrangido por um pastor de Santo André, um grande amigo meu, e ele disse, olha, você não precisa ter ofertório na sua liturgia,
Mas uma coisa você é obrigado a fazer, porque a Bíblia ensina e pede. Você tem que ensinar as pessoas o que a Bíblia diz sobre isso. Isso é uma responsabilidade sua. Então, isso é uma coisa que você não pode abrir mão. Então, veja, essa questão é muito importante. O Espírito Santo de Deus não deseja que nossa vida esteja em nenhuma dimensão longe dos cuidados do Senhor. E vida financeira também. Nós somos do Senhor, mas nós somos em todas as dimensões dela. Não é uma parte de Deus, outra parte não é. Então, é muito importante isso, nós temos que compreender isso, e por isso nós vamos falar, porque o meu compromisso não é falar para apelar para ninguém aqui sobre isso, mas é falar e ensinar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Isso é minha obrigação e eu tenho que fazer, e por isso que nós vamos estar, porque nós chegamos neste momento, e aí eu queria dizer para vocês, se a palavra de Deus diz respeito às nossas vidas, e se diz respeito a nós, interessa ao Senhor. É um assunto da tua vida que interessa muito ao Senhor. Sobre, não sei, pode ser que haja muita coisa a ser dita, mas eu não gostaria de carregar comigo essa coisa de que assim, mas pastor, você não ensinou, né? Então a palavra de Deus está aí, a gente não pode fugir dela. Às vezes as pessoas fogem da palavra e não posso. Então, semana passada, nós já começamos a ler o capítulo 8 aqui, os primeiros 4 versículos, e nós lemos que toda oferta que a gente faz na igreja tem que ser fruto da graça de Deus. Eu vou ensinar aqui para vocês o que é para Deus e o que é para a Bíblia oferta, dízimo. E nós temos que tomar posse disso, lógico, em liberdade, para cada um fazer disso o que quiser, mas eu preciso dizer o que a palavra de Deus nos ensina, porque isso é uma obrigação nossa. Toda oferta que nós fazemos na igreja tem que ser fruto da graça de Deus. Paulo daqui, para a igreja de Coríntios, um testemunho um tanto quanto emocionado do que ele viveu na Macedônia. Ele passou uma situação na Macedônia e aquilo emocionou muito ele. E no verso 1, ele diz que vai contar, ele vai testemunhar para os irmãos de Corinto o que a graça de Deus deu à igreja às igrejas da Macedônia. Eram várias igrejas. O que Deus fez ali com eles? Bom, a questão posta aqui é que todo e qualquer envolvimento do povo de Deus na obra que é de Deus não é fruto do seu mérito. A primeira coisa que nós temos que entender, não é fruto não é do nosso esforço pessoal. Tudo que se faz na obra de Deus, toda oferta que se dá para a obra de Deus, todo dízimo destinado para a obra de Deus tem que ser de uma única origem, da graça de Deus. Isso nós temos que construir no nosso coração. Isso é muito importante. Significa dizer que quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós não estamos dando ou fazendo nada por nós mesmos. Nós não estamos dando nada que nos pertence, mas nós ofertamos daquilo que a graça de Deus já nos concedeu. Esse compromisso é de Deus com você. E a gente precisa pensar nisso. É um compromisso que ele assume conosco. E nós vamos ler sobre isso, porque Paulo... É claro, ele não gosta e ele não tenta, mas assim, Deus também, Deus nunca vai nos pedir algo sem antes nos dar as condições para realizar o que ele pediu. Deus não vai fazer isso jamais. Não existe essa coisa. Então, quarta-feira passada, a gente entendeu que a forma do Senhor intervir e ajudar os necessitados desse mundo é qual? É vindo até nós e pela graça nos abençoando. Isso é uma coisa que você precisa construir. Portanto, quando nós ofertamos ou dizimamos na igreja, nós não precisamos fazer empréstimo no banco para dizimar na igreja. Não precisamos passar o cartão de crédito e dividir em suaves parcelas, que você nem sabe se você vai conseguir pagar. Não precisa nada disso. Isso é tudo bobagem. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre vem, Ele sempre nos abençoa antes, primeiro, porque assim Ele vai poder usar as nossas vidas e a vontade dEle vai ser feita na terra, assim como é nos céus. Deus não vai falar para você, faça isso se você não tem condição de fazer. No testemunho que Paulo dá das igrejas da Macedônia, ele diz sobre o que a graça de Deus fez para usar aquelas igrejas naquela obra. E isso é muito importante, porque eles, no meio da mais severa tribulação, nós lemos, demonstraram uma grande alegria, ainda que em extrema pobreza. Eles transbordaram em generosidade. Ele diz assim, pois dou testemunho que eles deram tudo o que podiam, e uns até mais do que podiam, por iniciativa própria. Quando ele fala por iniciativa própria, ele está querendo dizer o quê? Eles não foram coagidos. Quer dizer, não foi necessário um pastor usando 1h50 do culto para pedir oferta na igreja. E, sobretudo, colocando medo nas pessoas. Isso não existe. Aliás, aqui Paulo, na minha leitura aqui, ele nem pediu. Ele nem pediu. Mas eles, de bom coração, por iniciativa própria,
quiseram participar da obra. É isso que ele diz. E é muito importante a gente construir. Eles nos suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar da coleta. Por quê? Porque o coração deles era voltado para o Senhor. Tem que ter uma origem a nossa oferta. Já vai entendendo aqui o que significa oferta que Deus recebe, aquela que vem de um coração de bom grado. Nós vamos compreender. E isso é muito importante porque, eu não sei se você pensa nisso, mas não é qualquer oferta que o Senhor recebe. Não é de qualquer origem. Antigamente tinha uma mania na igreja evangélica de que, recebeu aqui o dinheiro não é bom, mas nós vamos orar e nós vamos consagrar, ele vai ficar bom. Mano, se a origem do dinheiro é ilícita, não cabe na obra de Deus. E é importante que a gente compreenda isso, não se engane. As igrejas da Macedônia demonstraram um interesse fora do normal. Por quê? Porque eles se sentiram acolhidos pela graça de Deus, Deus os abençoou. E mesmo em meio à grande dificuldade, eles transbordaram. Transbordar porque está tão cheio, que se transbordou em gratidão, insistindo, Paulo, nós queremos participar disso também, nós queremos ajudar. Veja o verso 5, que bonito. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Vai construindo isso porque diz respeito à tua vida. As igrejas da Macedônia fizeram questão absoluta, pediram insistentemente para participar da oferta por iniciativa própria. Paulo não pediu, ainda que ele esperasse o envolvimento. Porque ele diz aqui, eles fizeram não só o que nós esperávamos, quer dizer, ele esperava. De alguma forma ele esperava o envolvimento. Mas ele não pediu, porque ele sabia da dificuldade que eles estavam passando. Mas eles quiseram por conta própria, por isso Paulo reconhece que eles se entregaram a si mesmos, primeiro e antes de tudo, para quem? Para Deus. Depois para a obra. Olha que bonito isso. Esse coração querendo se envolver era uma entrega ao Senhor das suas vidas. Uma oferta que Deus recebe tem que partir, sim, de um coração disposto a se envolver e a se entregar ao que Deus quer fazer. E por isso, quem se sente constrangido a participar disso, está fazendo o quê? Entregando, em primeiro lugar, a sua vida a Deus. Por isso é um ato de fé, um ato de confiança. A gente costuma dizer, aqui, eu já ouvi várias pessoas dizendo, que Deus não precisa de dinheiro. Aliás, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas eu estava, essa semana, lendo esse texto, e eu queria dizer para você que eu revi esse conceito que a gente sempre acha. Não é, obviamente, que ele precisa de dinheiro, porque Deus é espírito, Deus é diferente. Mas ele conta, sim, e ele quer saber se ele pode confiar em nós, contar conosco. Isso é uma coisa do coração de Deus. Ele quer ouvir aquilo que nós pensamos outro dia dos nossos lábios. Eis-me aqui, Senhor, pode nos enviar, pode me enviar que eu vou. Isso o Senhor conta sim. Deus é espírito, Deus não deve ter carteira, né? Nem conta no banco, tenho certeza disso. Mas aqui na terra, e já é que aqui na terra, e aqui não se faz nada sem dinheiro, você sabe disso, Deus vai usar o quê? Os recursos daqui para produzir justiça e salvação aqui. E a gente tem que considerar isso. Ele quer saber se responderemos com as nossas ofertas, com o nosso dinheiro. Como o povo que deseja se entregar a Ele, como a igreja da Macedônia fez. Isso é importante para o Senhor. O mesmo Paulo escreveu em 1 de Coríntios, quando nós lemos 4:2, diz assim, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quer dizer, algo se espera daquilo que Deus coloca em nossas mãos. O que é um dispenseiro? Alguém que cuida da dispensa. É um mordomo, é um que cuida da... Aqui é a palavra da ideia daquele que cuida da provisão da casa. Quer dizer, ele espera 5 coisas de nós, e uma delas é que nós sejamos fiéis naquilo que a graça de Deus colocou em nossas mãos. Paulo, por exemplo, está nos ensinando nessa noite que quem atende ao chamado de Deus com esse coração aqui é alguém que coloca as suas vidas na mão de Deus, nas mãos de Deus, que se entrega em primeiro lugar a Deus, e não só ao que tem que ser feito, nem a quem precisa de ajuda, mas você está se entregando a Deus. Está mostrando que você é fiel a Ele, que é o que Ele espera de nós. E a gente não pode esquecer, quando nós fazemos e nos envolvemos, para quem nós estamos fazendo? Para Deus. É para Deus que nós fazemos.
Volta-se a máxima verdadeira do Evangelho, porque um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus, em tudo que faz nessa vida, faz para o Senhor. Você não dá dinheiro na igreja, para a igreja, para o pastor, você dá dinheiro para a obra de Deus. E você está se entregando ao Senhor, é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí você pode falar, pastor, mas Deus não precisa de dinheiro. Eu vou dizer, precisa sim porque ele é espírito. Como é que compra a comida se não tem dinheiro? Soprando? Precisa sim. Precisa porque aquilo que o Senhor quer fazer na vida de quem está desamparado, precisa. Como é que vai fazer? A igreja de Jerusalém precisava de dinheiro, ou não? Eles precisavam do quê? Oi, tudo bem, eu vou orar por você. Eles precisavam de dinheiro, precisavam comer. Como é que ele vai fazer? Como é que Deus vai ajudar? Como é que Deus vai fazer se não tiver dinheiro? Que conversa é essa? Então Deus conta com esse testemunho que Paulo está nos dando aqui. A igreja de vontade própria, com o coração, quis muito e por isso suplicou insistentemente pelo privilégio de participar. E quando fez isso, estava se entregando primeiramente a Deus e depois à obra. Quer dizer, obra que é vontade de quem? De quem que é a obra? Olha o que ele fala. Entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A obra é de Deus, a vontade é de Deus, não era dele, não é de Paulo, não é minha. Ele não ia se desgastar a ponto que ele se desgastou com essa igreja por conta de falação, por uma coisa que era dele. Então engana-se, portanto, quem pensa que oferta financeira na igreja não é vontade de Deus, porque é. Versículo 6. Não precisamos brigar não, tá? 6 e 7. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também agora nesse privilégio de contribuir. Vejam o que disse, e eu disse para vocês que Paulo enviou Tito como embaixador lá, primeiro, para resolver as pendengas de relacionamento, depois, para organizar aquilo que Paulo disse que ele tinha que fazer, o quê? Ele ia lá, recomendado, para terminar o que já tinha começado, completar o ato da graça dos irmãos e das irmãs. Logo eles, que se destacaram, eu não sei se Paulo aqui parece que ele está sendo meio sarcástico, mas enfim, eles que se destacaram tanta virtude, se entristeceram segundo Deus, se arrependeram, quiseram fazer justiça, demonstraram tanto amor por ele, portanto agora então se destaquem também com o privilégio de dizimar e ofertar na obra de Deus, já que vocês são tão crentes assim. Verso 8 e 9. Não lhes estou dando uma ordem. Presta atenção aqui. Não estou dando uma ordem. Mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ricos não, milionários. Querido, querida, o diabo usa esses maus testemunhos religiosos que você vê por aí nesse assunto, e tudo que ele quer é que você olhe para essas coisas e ache uma justificativa para fazer ou para não fazer o que o Senhor espera que você faça. Às vezes a minha esposa fala isso para mim, amor, está tudo bem, é uma palhaçada, mas isso não pode ser justificativa para a gente não fazer o que o Senhor espera de nós. Porque se você for olhar para o testemunho que você vê aí, não é só evangélico, não é católico, é espírita, é todo mundo. Porque todo mundo está enlameado na grana, você não faz nada, né? Você não faz nada por ninguém, inclusive na igreja. Mas nós não podemos, porque o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos dispenseiros fiéis naquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então nós precisamos entender que toda essa hipocrisia tem que ser debelada no meio do povo de Deus. Não pode, não dá. E por isso, quando o assunto é dízimo e oferta, muita gente tem caído. Muita gente não tem sido abençoado pelo Senhor. Por quê? Primeiro porque cede esses apelos aí e vai atrás de uns apóstolos miseráveis aí, gente endemoniada, usando o púlpito de igreja para pedir dinheiro, propondo barganha com Deus, troca com Deus. O nome disso é demônio. Dá aqui 10 que Deus vai te dar 20. O nome disso é demônio, isso não existe. E segundo, presta atenção aqui, dízimo e oferta não é obrigação. Não é obrigação nenhuma, porque se você é obrigado a fazer alguma coisa nessa vida, crê em mim, não veio de Deus. Deus te obriga a fazer o quê? Pensa comigo.
O que Deus te obriga a fazer? O que Deus te força a fazer? Nada. Tudo que você faz para Deus tem que vir de um coração gracioso. Presta atenção aqui. Por isso Deus também não obriga você a dizimar. Ninguém. Existem algumas ordenanças de Deus para a nossa vida e que nós temos que fazer porque é ordenança, batismo, por exemplo. É ordenança, mas dizimar não é, não. Entretanto, nós não podemos ser hipócrita e pensar que porque Deus não nos obriga, Ele não conta conosco. Isso é hipocrisia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se esqueça de Jesus, por exemplo, em Lucas 17:10, ele diz assim, ó, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, eu sou um servo inútil, porque eu só cumpri com o meu dever. Deus não me obriga a dizimar. Então, hipocrisia isso. Nós não pode fazer parte. Paulo diz, eu não estou dando uma ordem para que vocês deem os seus dízimos, as suas ofertas. Eu não estou pedindo, não. O que eu estou fazendo aqui é que eu estou pedindo isso para verificar se vocês são sinceros no amor com a obra de Deus. E eu estou, sim, comparando o amor de vocês que são tão ricos com o amor da Macedônia, que eles que são tão pobres. Isso eu estou fazendo, sim. Não é uma ordem. Deus não nos obriga a dizimar. Mas uma coisa Deus espera, que nós possamos demonstrar que nós amamos a obra dele, que aquilo que ele quer fazer ocupa algum lugar no nosso coração, na nossa vida, que nós somos fiéis naquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Isso ele espera, sim. Isso ele espera, sim. Agora, se o Espírito Santo nos garante que a graça de Deus virá e vai nos abençoar antes, porque ele quer usar nossas vidas para abençoar outras vidas, Deus espera, sim, o nosso envolvimento, não como uma obrigação, mas como um ato de amor da nossa parte, pelo que o Senhor deseja fazer. E você sabe o que ele espera, porque foi tudo, ele espera isso de nós, porque foi tudo que ele fez por nós. Por isso Paulo vai dizer, o nome disso que eu estou dizendo para você não é barganha. Sabe qual é o nome disso? É reciprocidade. É uma coisa que você precisa entender na tua relação com Deus. As pessoas não sabem se relacionar com Deus. Entenda como você se relaciona com Deus. Você não estabelece uma relação com Deus porque você merece. Não é por merecimento. Não é por troca. Não é por direitos que você tem diante de Deus. Você estabelece uma relação com Deus de reciprocidade. Você precisa entender o que é isso. Tudo que Deus faz, Ele espera uma resposta nossa. Tudo. Por quê? Porque Deus, ele é relacional. Ele se relaciona conosco. Presta atenção. E em qualquer relacionamento dessa vida e de outra vida, só funciona se tiver só se for recíproco. Presta atenção aqui. Por exemplo, o amor só é amor se for fruto de um relacionamento. Ninguém ama sozinho. Só os esquizofrênicos, né? Nem eles. Amor só existe se tiver um relacionamento. Amor só dá para ser... Leia 1 Coríntios capítulo 13. Amor só existe se for com o outro. Tudo que está no amor, inclusive de Deus, que ninguém tem maior amor pelo seu irmão do que dar a vida por ele. É um relacionamento. Então todo amor é fruto de um relacionamento. Não se ama sozinho. Então sozinho não é amor, porque ele simplesmente deixa de existir. E por isso o amor só se realiza em plenitude quando ele é recíproco, quando ele é fruto de um relacionamento e as pessoas se amam. Aí existe amor. Esse negócio de amor platônico, esse amor, isso aí é bobagem, isso não é amor não, isso é doença. Então veja, se você se relaciona com Deus em amor, Deus faz, e você não faz para Ele porque Ele está barganhando com você, mas é porque é uma relação de amor recíproca, de um relacionamento de amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós ofertamos com o coração verdadeiro e mostramos comprometido com Deus, nós estamos nos entregando a Ele e demonstrando o quê? Todo o amor que nós temos por Ele. Nós estamos sendo recíprocos no amor que Ele tem por nós. E Deus te ama de um tanto, correndo o risco dele se decepcionar. Porque não importa o que você faça, quem você é, de onde você veio, qual é a tua história, Ele te ama mesmo assim. Correndo o risco de você não amar Ele de volta, mas Ele te ama. Esperando o quê? Uma resposta da tua parte, respondendo que o amor seja respondido, porque Ele nos ama. Afinal, Paulo diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos, e ricos pudessem imitar a Ele. Não é bonito isso? Imagina que o Senhor vem e faz, e fica lá esperando e não acontece nada. Lógico, Ele continua sendo Deus, Ele vai fazer na vida de outro, enfim. Mas existe essa relação.
amorosa, recíproca, de entrega mútua. O Senhor vem e se entrega a você, te abençoa, faz. Você vem na igreja e não consegue louvar Ele, você nem na igreja vai, você não agradece, você não... Que diabo de amor é esse? Não existe. Então, não sei se está claro, mas dízimo e oferta numa igreja séria é sim um ato de amor recíproco de quem sabe que recebeu tudo que necessita para ser uma bênção nesse mundo e precisa, assim, de um lugar para se reunir com o Espírito Santo, com o povo de Deus e continuar recebendo do Senhor tudo que precisa para viver em paz. É para isso que existe esse lugar. Ou para que existe isso aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo muito nos amou, e Paulo diz, ele sendo rico, se esvaziou da sua riqueza, se fez pobre. Por quê? Porque nos ama, para que por meio da sua entrega nós pudéssemos ser ricos. Porque assim, eu não sei como é que você se sente, mas depois de tudo que Jesus fez por você, particularmente eu me sinto um privilegiado, por tudo que o Senhor fez comigo, eu não me sinto rico, eu me sinto bilionário nessa terra. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou bem. Lembra da mulher sulamita lá? Como é que vai tudo bem? Não, está tudo bem. Está tudo certo. Deus é na minha vida, em nome de Jesus. Eu me sinto muito privilegiado. Eu não sei quanto a você. Mas com isso, a única coisa que me resta é demonstrar gratidão e fidelidade. Como? Sendo recíproco em tudo que eu recebi da graça de Deus. Devolver em forma de amor, alcançando junto com Ele aqueles que Ele quer salvar. Você entende o que é oferta na igreja? Está longe de ser um negócio de, eu preciso melhorar de vida, vou dar meu dízimo. Esquece isso. Versículo 10 e 11. Esse é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Está escrito isso na sua Bíblia? Você já arriscou isso aí da sua Bíblia? Não. Interessante que a ideia de fazer essa coleta em todas as igrejas partiu da onde? Exatamente da igreja de Coelho. Foi eles que deram. Paulo, por que você não fala com as igrejas todas e faz uma coleta de dízimo e oferta para abençoar os irmãos? Foi eles que deram a ideia. Eles que propuseram o plano. Entretanto, Paulo está aqui lembrando que não adianta ficar só na ideia, né? Ficar dando ideia só é bom, é fácil, mas não adianta só. Tem que se envolver, tem que ir lá ofertar. A ideia de vocês foi boa. Vocês foram os primeiros, foram vocês que deram a ideia. Agora, completem a obra e realizem aquilo que vocês mesmos propuseram. Contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. E eu acho que não precisa também falar que aqui Paulo está dizendo que a gente não contribui só com palavras, né? Vou te dar uma ideia. A gente podia juntar aqui e fazer uma vaquinha aqui para ajudar o irmão lá e tal. E aí, então vamos. Só que você não participa. Você só falou. Ninguém contribui com palavras. A gente contribui com amor, com envolvimento, com dinheiro. A gente contribui resolvendo o problema. Falar, vocês falaram. A ideia foi ótima. Agora sejam coerentes e contribuam. Participem com o que vocês falaram. Amém? Versículo 12. Até o 15. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável. Se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. E não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados. Não, mas é que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles um dia supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, porque está escrito no Êxodo, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Vamos entender isso aqui. E ele vai dizer, bom, se há prontidão, o que é se há prontidão? Quer dizer, é de imediato. É sem duvidar, sem titubear, por iniciativa própria, suplicou insistentemente para participar, demonstrando a gratidão, um coração recíproco. Essa contribuição é o quê? Aceitável. Aceitável. E tem que contribuir de acordo com o que tem, não de acordo com o que não tem. Veja que o negócio aqui, a medida é boa. Se tem algo que Deus é nessa vida, meu irmão, você não precisa ter dúvida nenhuma, é que Deus é justo. Deus nunca vai ser um fardo na tua vida. Aquilo que Deus te pede nunca vai ser um empecilho para você. Presta atenção. Só existe justiça mesmo
nessa vida, em Deus, não, nada mais. Inclusive, quando o assunto é dinheiro, não se preocupe, Deus é justo. Por isso, Deus não vai te pedir para participar de nada além daquilo que Ele já te deu, de graça. De graça. Ah, pastor, mas eu trabalho. Trabalho é uma bênção que edifica a tua vida. Você acha que você trabalha por causa de dinheiro? Deus espera o nosso envolvimento nas contribuições financeiras? Sim, está muito claro. Mas Ele não espera nada de acordo com o que nós não temos. E por isso Paulo diz que não deseja que alguns sejam sobrecarregados, enquanto outros estão aliviados. Mas que haja igualdade quanto às ofertas. Igualdade. E aqui é muito importante, porque de minha parte eu penso que não existe nada mais justo, igualitário e perfeito nesse mundo e nesse assunto do que um negócio chamado dízimo. É perfeito. Por quê? Porque dízimo significa o quê? A 10ª parte. É porcentagem, né? A gente estudou isso na escola. Dízimo é a 10ª parte. Deus não pede 20, nem 30, nem 40, nem 5. Ele pede a 10ª parte. Não é a quinta, né? Porque não é um valor. Deus não pede um valor, mas é a 10ª parte. Por quê? Porque isso é justo. Porque isso é justo. Muita gente confunde oferta com dízimo. Porque dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. Mas se você oferta fora disso, você não está dizimando, você está ofertando. Você entende a diferença? Eu, no começo da nossa conversão, a gente fazia essa confusão. E um dia eu falei para uma amiga nossa de outra igreja, lembra da Kátia? Ah, Kátia, esse mês eu não ofertei porque nós ofertamos não sei quantas batas de batismo para a igreja, damos uma grana lá. Ele falou, não, você está confundindo as coisas, isso não é dízimo. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Você deu uma oferta na igreja, não tem nada a ver uma coisa com outra. Um dia eu ouvi uma pessoa falando que o outro disse assim, eu não vou dizimar na igreja esse mês porque eu dei uma cesta básica. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente não pode não ser abençoado. Quem ganha 100 dá a 10ª parte. Quem ganha 1.000 dá a 10ª parte. Quem ganha 10.000 dá a 10ª parte. Quem ganha 100.000 dá a 10ª parte. Quem ganha 100.000 também, nem para quem ganha pouco, nem para quem ganha muito, é pesado, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Presta atenção aqui. É uma parte do que Deus já nos deu, e essa parte é a justa medida daquilo que Deus sabe que não vai faltar, porque Ele vai suprir. E você precisa entender isso. Esse compromisso Ele assume. Eu pergunto para você, de todos eles, quem é que deu mais? O que ganha 100, 1.000, 10.000, 100.000? Quem é que deu mais? Ninguém. O dízimo iguala todo mundo. Se o seu dízimo é 20 reais, se o seu dízimo é 2.000 reais, vocês são iguais. Porque vocês estão dando a 10ª parte daquilo que Deus colocou em sua mão. É o negócio mais justo que existe. A medida não é o valor, não é o montante do dinheiro. Deus não olha para a cifra, Deus não olha para o tamanho do pacote, Deus olha para o coração. Tanto quem ganha 100 como quem ganha 1 milhão, para Ele é a mesma coisa, e Ele olha da mesma forma, porque não importa para Deus o quanto a gente dá, mas o nosso coração diante dEle. Por isso que é justiça. É nessa lógica que você tem que ler, quando vou ler aqui, Marcos 12:41, sobre a viúva pobre. É nessa mesma lógica que Jesus fala que Ele viu algumas pessoas ricas dando o seu dízimo, a sua oferta na caixa de contribuições do templo, mas Ele viu uma viúva bastante pobre, colocando 2 moedinhas de pouco valor, e Ele disse para os seus discípulos, eu digo a verdade para vocês, essa viúva pobre deu muito mais do que todos os ricos, porque todas as outras pessoas deram ofertas do que tinha sobrado. Ela, porém, da sua pobreza deu o que tinha. É nessa medida. Jesus não está pedindo para você dar tudo que você tem e ficar sem nada, não é isso. Mas é por isso que o dízimo é a coisa mais justa que existe no mundo, porque para o rico, para o pobre, quer dizer, para Deus não é o volume da oferta, não é o volume aqui é outro, é o volume da confiança que você tem. E é a história dessa viúva. O quanto ela confiava em Deus, é o volume da justiça que nós queremos participar, que vale para Deus. E por isso a 10ª parte é a medida de justiça para o povo que quer demonstrar gratidão e amor pela obra que o Senhor chamou para fazer. Por isso Paulo vai dizer, o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês estão sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles um dia supra a de vocês. Vai ter, então, a igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, porque não faltou a quem tinha recolhido pouco. Observa isso. Observa como é a medida de justiça. Deus é justo, e assim para Ele só serve se gerar
igualdade. Presta atenção. Oferta na obra de Deus nunca vai ser fardo para ninguém, porque o Senhor é justo. O dia que você fala para mim, eu fiz isso na igreja, pastor, isso acabou com o meu mês, pode vir aqui que eu vou te abençoar, porque isso não existe. Isso não existe. Ele é justo. Ele sabe de todas as coisas. E aquilo que nós ofertamos para nos envolver como reciprocidade, que não é nosso, que nós estamos dando, depois do que Ele já nos deu, vai ser usado pelo Senhor para suprir a necessidade de quem tem, para que a melhora deles possa suprir a necessidade de outras pessoas e, quiçá, a nossa. Porque eu já precisei da ajuda dessa igreja. E hoje, graças a Deus, eu posso ajudar essa igreja. E eu acho isso maravilhoso. O nome disso é justiça, o nome disso é igualdade. Aliás, eu fico pensando, para Deus, esse negócio desse mundo capitalista não existe, né? Para Deus, essa medida, porque o mundo capitalista, assim, eu acho que ninguém precisa ter tanto a ponto de precisar deixar os outros sem nada. O nome disso é capitalismo. Não é necessário. O mal do nosso mundo é isso. Alguns têm tanto, e eu acho que assim, não tem nenhum problema em ter bastante, em ter muito, ter tanto. Não tem nenhum problema. Desde que esse muito possa ser usado para ajudar quem não tem nada. Porque o seu muito não precisa significar a miséria dos outros, precisa. Mas é o que acontece no mundo de hoje, sim ou não? Então Deus é justo, e não é possível num país abençoado como o Brasil. Pensa num país abençoado. No mundo não tem um país como o nosso. Um país que tem espaço sobrando. Lugar é o que não falta. Uma natureza rica. Tudo que se planta nesse inferno desse país nasce. No asfalto nasce os trem aqui. É um negócio impressionante. Aqui não tem terremoto, não tem tufão. O clima é maravilhoso. Propício para produzir e abrigar todo mundo. E agora tem tanta gente aí sem um teto e sem comida para comer, para dar para os seus filhos. Como é que pode? Isso não serve para o Senhor. E o que precisa? Precisa de uma revolução? Não, precisa o povo que tem, que foi abençoado. Saber que eu colhi muito. E não pode o outro não ter nada. É só isso que importa para o Senhor. No nome disso é justiça, em nome de Jesus. Para Deus essa é a medida. Quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Por quê? Porque quem recolheu muito partilhou com quem tinha recolhido pouco. Por isso. É o êxodo recolhendo o maná. Ninguém sobrava, mas também ninguém faltava. É simples assim. Então, quem tem o privilégio dado por Deus de conseguir suprir as suas necessidades e é abençoado por Deus, precisa ajudar a suprir as necessidades de quem não tem nada. Como? Partilhando, dizimando, fortalecendo a obra que alcança os que não têm nada. Em nome de Jesus. E alcança o povo de Deus também, porque eu não sei se você sabe. O dinheiro que você oferta nessa igreja abençoa muita gente nessa igreja. E não é pouco. Muita. E graças a Deus por isso. Porque tudo que você vê aqui, e é importante possibilitar a tua adoração, tudo que você vê aqui, desde a caixa, o microfone, precisamos comprar uma mesa, né? Tudo que você vê aqui é fruto dos dízimos que foram dados aqui. Não vem de outro lugar. E nós temos que entender isso. Isso que é feito aqui, essas ofertas, me ajudam a adorar o Senhor. Me ajudam a ser abençoado pelo Senhor, a receber uma palavra de Deus, a receber uma oração, a receber um abraço, a receber uma ajuda no momento que eu passei por aquela... Graças a Deus não estou mais, mas passei por aquele perrengue. Graças a Deus que o Senhor preparou um lugar e um povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje em dia todo mundo sonha em ter muito na vida, é bonança e fartura. Eu acho que está tudo bom, não tem nada de ilegítimo. Pode sonhar, pode querer, pode melhorar. Acho que Deus tem fartura para o seu povo mesmo, não tem problema com isso. A Bíblia não tem problema nenhum com isso, a Bíblia fala. Deus tem mesmo, Ele quer nos prosperar. Entretanto, para o Senhor isso tem uma função muito clara. O Senhor quer produzir justiça na terra. Não se engane, Ele não está esperando que o dono do Banco Itaú, que o dono do Banco Safra, que o dono do YouTube vá produzir justiça na terra, porque não vai. Esse povo não faz a menor ideia do que é justiça e não faz a menor ideia de quem é o Senhor. E é por isso que você que sabe, nós que sabemos, o Senhor vai nos prosperar, porque através de um povo pronto, disposto a amar, que a justiça vai ser feita na terra, em nome de Jesus. Deus conta com isso. Amém? E meio encerrando, versículo 16. Quase. Até o 19. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Porque Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo, por iniciativa própria,
Com ele estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Veja, Tito está voltando lá agora, de novo, e até por iniciativa própria, e ele está indo com um outro irmão, que foi escolhido por todas as igrejas, para acompanhar o processo da coleta, que ia ser levado para Jerusalém. Paulo diz que está fazendo isso porque ele quer honrar o nome do Senhor. Lembra que da outra vez os irmãos falaram mal dele? Então agora ele fala, não, eu não tenho nenhum interesse nisso, e eu estou agindo de boa fé, e eu vou fazer direito. Tito vai, eu não vou, e ele vai ainda com o irmão que as igrejas escolheram. Quer dizer, ele está tomando cuidado. Veja o verso 20, só para encerrar. Queremos evitar então que alguém nos critique, de novo, né? Quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles outro irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras aprovou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Veja, está indo uma comitiva com Tito, mais 2 irmãos, a gente não sabe o nome desses irmãos, recomendados por todas as igrejas, e esse cuidado de Paulo é para quê? Para evitar as falações que já tiveram lá, e ele não vai admitir de novo, porque quando o assunto é dinheiro, o povo adora falar. E é impressionante. O que não falta é isso. Paulo está sendo cauteloso, a responsabilidade é grande, a soma do dinheiro envolvido aqui é grande. Eu não vou fazer isso de qualquer jeito, eu não vou colocar a mão no... Então, assim, ele está sendo cuidadoso. 23, 24, só para encerrar. Quanto a Tito, ele é o meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que nós temos de vocês. Amém. Ele encerra o capítulo 8. Então, ele termina assim, e eu espero sinceramente, meu irmão, que você não queira romper relações comigo, porque eu espero sinceramente que essa leitura aqui possa ter nos direcionado. A minha intenção é essa. Possa ter nos ensinado o quê? O que você acha, pastor? Não o que a palavra está dizendo. Só. Aquilo que é, se está aqui na Bíblia, diz respeito a você, a mim, a nós. E eu espero sinceramente que isso direcione, não a fazer do dinheiro Deus, como a gente tem visto aí nessas estruturas religiosas, evangélicas, católicas, espíritas e Deus Cambau e as outras. O dinheiro não é só uma ferramenta para esse povo que Deus coloca nas nossas mãos para produzir justiça. Hoje o dinheiro assumiu ares de Deus. O nome disso é mamon, Jesus disse. Mamon, dinheiro não é mamon. Dinheiro não é. Mas mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. É isso que Jesus diz no Evangelho. Ele se torna um Deus a ser adorado. Isso é mamon. Dinheiro como um fim de todas as coisas. Dinheiro não pode ser um fim de todas as coisas. Dinheiro é só um meio pelo qual a justiça do reino de Deus será feita na terra. E Deus quer que você faça parte dessa justiça. Vai ser feita como? Muito simples. Deus vai abençoar um povo de uma maneira extraordinária, e Ele vai. Deus vai dar, esse povo vai ser acolhido, vai ser ajudado, Deus vai dar oportunidade, Ele vai prosperar, oportunidade de melhorar de vida, e com isso esse povo vai, por iniciativa própria, conscientes, se envolver e desejar insistentemente participar da implantação do reino de Deus aqui na terra. E eu encerro dizendo, esse povo e nenhum outro vai saber o quanto é verdade quando o Senhor, o Evangelho afirma que para quem doa jamais vai faltar. Para quem doa jamais vai faltar. Esse compromisso é de Deus. Para Deus é muito mais importante dar do que receber. Porque quem aceita dar, recebe de quem? Dele. E assim nunca vai faltar. Nunca vai. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Se você crê, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Fica de pé.